Boa noite pessoal. Desculpa o atraso aí, a internet eu acho que não tava conseguindo entrar. Tive que mudar aqui o Wi-Fi, que eu não tô em casa hoje, mas não podia perder a oportunidade, né, de falar com a Samadhi, a nossa live mensal, né? E é a nossa 51ª live, né? E, e a surpresa é que a Samadhi vai falar sobre gravidez, veganismo na gravidez, né? Nos bebês, na infância. Então, vamos aprender mais com a Samadhi. Deixa eu chamar ela aqui, que eu nunca lembro. Aqui. Cadê? Olá! Oi! Bom dia! Bom dia, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, mocinha? E você? Tudo bem, tudo bem. Mais uma vez aqui. Agora Mais uma mudando de vez, assunto, né? mais uma vez, fazendo você cair da cama de sábado, acordar cedo. Pois é, Mas é por um bom motivo, né? exatamente. Novidade boa, falar aí de nutrição. Estou ansiosa para ouvir todas as suas novidades. Vamos lá, vamos falar, vamos mudar de assunto, né? Tava na hora, né? Dá uma variadinha. Não é tão triste a conversa hoje, graças a Deus. Pois é, para quem não sabe, eu tô fazendo um curso de nutrição e para mim, dos capítulos mais interessantes foi esse. Então, eu sugeri a gente fazer sobre isso, porque tem tanto mito, né, sobre veganismo na gravidez e veganismo na infância, né, de uma criança, que eu achei importante a gente falar o que que é mito e o que que é verdade, né? E a maioria das perguntas quando eu estou fazendo ativismo, a maioria das perguntas que eu recebo são sobre isso também. E eu tenho até pessoas que eu conheço aqui que eram veganas e quando ficaram grávidas, mudaram a refeição porque o médico botou tanto medo nelas de que Sim, a criança ia ser malnutrida, de que a gravidez ia ser de risco e tantas coisas que na verdade eram completamente erradas e eles acreditam, porque claro, a gente vai acreditar em médico, né? exato. Então, assim, essa pesquisa que eu fiz é baseado só em ciência, são só médicos, só toda experimentação que é cadastrada nas maiores universidades do mundo, só Harvard, Cornell, Columbia, Oxford, não tem nada que sabe, não verificado. Os médicos que eu olhei são os maiores, são todos gratificados, todos com vários, como é que fala? Awards, vários prêmios Prêmios, de títulos e tal. títulos, entendeu? Eu tenho todas as referências, eu tenho todas as quotes. Então, assim, isso aqui não é achômetro, isso aqui é ciência mesmo, é só baseado em ciência, não tem nada que é uma pessoa comum tentando falar. Então, vamos lá, né? Vamos começar com as grávidas, com as mulheres. Grávida, o maior mito, vou dizer, das grávidas veganas é que elas são malnutridas. Tô fazendo tchauzinho para os seus pais. Ah, beijo. É bom que eles me veem aqui, né? Mata a saudade. Daí, então, o maior mito das grávidas, se elas estiverem numa dieta vegana, é que elas são malnutridas. A realidade é que qualquer grávida, em qualquer
dieta pode ser mal nutrida. Porque assim que você fica grávida, as 3 coisas que acontecem no corpo da grávida, as 3 maiores mudanças no corpo da grávida é que ela precisa de mais caloria, ela precisa de mais sal e ela precisa de mais água. Ela retém muita caloria, muito sal e muita água. Não é que ela precisa de mais, é que ela retém. Ela retém muita caloria, ela retém muito sal e ela retém muita água. E porque sal é ruim, né? Não é bom aumentar. Então, corrigindo o que eu falei, é retém. E esse é o maior problema das grávidas. Se você tiver numa dieta que não é saudável, qualquer dieta, incluindo a vegana, que não é saudável, que você está comendo muita caloria, você está comendo muita gordura saturada, você está comendo muita comida processada, alimento processado, você está comendo muito junk food, né? Tipo McDonald's, Domino's, todas essas drogas todas, você não vai ser saudável. Então, assim, a questão do vegano é que tem muita gente que vira vegano e não sabe comer. Ela come, Porque já não sabia antes, né? já não sabia antes. Então, em vez de comer um hambúrguer carnívoro, ela come um hambúrguer vegano. Em vez de comer toneladas de queijo de vaca, ela come toneladas de queijo vegano. Em vez de ficar comendo pizza com queijo e presunto e sei lá mais o que toda semana, ela come a pizza vegana, entendeu? Então, assim, as pessoas trocam a comida, já que não era saudável, por uma comida também não saudável vegana. Tudo industrializado. Tudo industrializado, tudo cheio de gordura, e a gordura ruim, porque tem gordura boa e tem gordura ruim. Tudo cheio de caloria, que é a caloria empty, né? Que eles falam que é aquela caloria vazia, que não traz nenhum nutriente. Não tem nutriente, só engorda, né? Só engorda, não tem nada de nutrição. Então, assim, claro que essas pessoas ficam doentes. Só que, assim, as pessoas têm muita doença que não é pega, que não é diagnosticada, porque as pessoas acham que isso é normal. Por exemplo, uma dos mitos que a gente tem que falar, que é... Porque aqui agora, grávida é mulher, né? Então, são todos os maiores problemas das mulheres, né? Então, assim, qual o maior mito que existe é que toda mulher tem prisão de ventre? Toda mulher tem esse problema. Ah, ter prisão de ventre é normal. Toda mulher tem problema assim. Não é nada normal. Não. Ninguém deveria ter prisão de ventre. Nada que é fora do normal é normal, gente. Olha a frase que eu falei. A frase já é ridícula. É só você falar alto que você vê como é ridículo essas coisas que a gente acredita, né? É uma frase que não é normal, essa frase. Nada que é normal, não é óbvio isso, então, mas não é óbvio. Então, assim, anemia. Muita mulher tem anemia, porque ela faz dieta tantas vezes na vida, porque fica tentando emagrecer, que muita mulher tem anemia. Isso também não é normal. Deficiência de ferro, tem ferro baixo. Muita mulher tem isso e acha que também é normal. Ah, é normal, mulher tem menos ferro que homem. Não. Não é nada normal. Nada dessas coisas é normal. Então, quando você chega na gravidez, é tudo pior. Porque quando você tá desnutrida, quem fica desnutrido também é o bebê. Claro. Você tá passando os seus nutrientes pro bebê, certo? É a única fonte de alimentação que o bebê tem durante 9 meses. É você. Então, se você tá mal nutrida, ele vai estar também. Agora, pensa assim. Tudo que a gente põe no nosso corpo vai direto para o bebê. Tudo é influenciado. Eles falam que até o tipo de comida que a gente come influencia o gosto deles quando eles são vivos. Então, assim, uma mulher que come bastante cenoura, a criança vai gostar de cenoura imediatamente. É cientificamente comprovado. Uma mãe que nunca come algo, o bebê vai estranhar quando come a primeira vez. Não é que não vai gostar, mas vai estranhar.
Então tem muita gente que fala, ah, meu bebê não gosta de... Vamos ver, eu não gosto de ervilha, tá? Não sei se a minha mãe comia ervilha. Eu acho que ela comia, na verdade, porque a minha mãe come ervilha. Então não é um bom exemplo, mas vamos fingir Mas que vai era ver na ok. gravidez ela não comeu Vai ver que aí. na gravidez ela não comeu. É uma boa pergunta. Mas você tá ouvindo aí, pode responder. Você comeu ervilha na gravidez? Responda nos comentários, Sandra. Porque eu não gosto. Mas então, se eu tivesse sido forçada um pouquinho mais a comer ervilha, eu talvez tivesse começado a gostar, certo? Mas eu nunca fui forçada, então eu nunca gostei. Até hoje eu detesto ervilha. Mas não quer dizer que é por causa da gravidez. Mas se fosse o contrário, se eu amasse ervilha por nenhum motivo, sabe? A primeira vez que eu comi ervilha já amei e eu sempre pedi ervilha como bebezinho, normalmente é 100% ligado ao bebê, à gravidez. Então imagina quando você come alguma coisa ruim para você. O bebê já O seu pai. O seu pai perguntando pra sua mãe. não é comida, pai, é na gravidez que a gente está falando, mas tudo bem. Vamos A gente continuar. precisa saber se a Sandra comeu ervilha na gravidez agora. A gente descobre depois. Aí, então, quando você põe algo ruim, né? Quando você se alimenta de algo ruim, o bebê vai gostar, entendeu? Ele vai se acostumar. Então, se você tá comendo carne, por exemplo, se você tá... não falei, ela come de tudo. Não deve ter sido isso. Eu devo não gostar de ervilha porque eu não gosto de ervilha. Não foi culpa dela, ufa. Menos uma culpa pra mãe. Exato. Então vamos começar a falar dos problemas realmente. Então, você imagina você comendo bastante carne e leite e ovo, né? Que é o caso seria o não vegano. O que eles chamam de onívoro, alimentação onívora. Eu chamo de alimentação carnívora, né? Porque esse lance de onívoro é só para botar paninho quente no problema, né? Vamos falar que é Porque a maioria, assim, claro, a gente não pode generalizar, mas a maioria das pessoas que comem produtos de origem animal acaba negligenciando as verduras, as sementes, as castanhas, se fica só naquilo, não exatamente. abrange. Uhum. E se come salada e legumes, normalmente come sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Então acaba viciando o corpo só naquele número de nutrientes e não tem todos, né? Porque tem mais de 7.000 diferentes opções de legumes, verduras, frutas e existe 5 tipos de carne, né? Sabe? Tipo, é ridículo, mas enfim. Quando eles comem muita carne, ou mesmo pouca carne, qualquer quantidade de carne e laticínio que você põe no seu corpo, vai direto para o bebê. Mas também vai direto para a sua fauna intestinal, para a sua corrente sanguínea, né? Então, é da onde você pega os nutrientes. Claro, qualquer comida que você ingere é da onde você pega os nutrientes. O que tem na carne, qualquer carne, tô falando, não importa se é vermelha, se é branca, se é de vaca, de ovelha, de bezerro, de porco, de qualquer carne, tá? É uma carne animal. E leite de animal. Então, é o leite materno que vem, que é leite materno, tá? Porque são mamíferos que fazem leite. Porque tem gente que não gosta quando eu falo leite materno de vaca. É o quê? Leite paterno de vaca? Não, né? É leite materno de vaca. Então, por favor, né? É que nem ninguém faz a conexão, né? Não, a Tem vaca gente que não põe fala, leite o ano a inteiro. A vaca vaca tem que põe. estar grávida para. Claro. Ninguém para pensar. Uhum. Exato, é um mamífero. A vaca tem que estar grávida para produzir leite, né? Vamos ficar repetindo isso. A ovelha O tem que estar óbvio grávida. precisa ser dito. Todos os outros bichinhos têm que estar grávidos. Qual que é o outro que eles... É o goat. Qual que é o... sei lá. Cabra. Cabra. Leite de cabra.
também. O bichinho tem que estar grávida para produzir leite. Então, o que estão falando aí? O seu pai tem doenças que não são descobertas por médicos da Terra e quando chegam no além, são diagnosticados com Com morte por morte. infecção de comida. É verdade isso. Então, assim, o que que tem... Só pensa assim, leite materno de vaca, certo? É o leite da vaca. O que que tem no leite materno? Leite materno é perfeito. A natureza é perfeita. Tudo o que qualquer bebê de qualquer espécie precisa tem no leite materno da vaca, tá? Do leite materno, ponto. Tem no Leite materno leite materno. da A sua mãe. vaquinha, o bezerrinho tem tudo que ele precisa no leite materno da vaca. O humano tem tudo que ele precisa no leite materno humano. Aí, o que a gente começa a colocar, a ver? É o que tem dentro desse leite. Da mesma maneira que a gente pensa, tudo que a gente precisa de nutrição vem da nossa comida. Então, vamos ver o que tem na nutrição de cada comida que a gente come, certo? É isso que a gente tem. Mocinha, eu descobri por que você é chocolatra. Por quê? Sua mãe comia bolacha de chocolate. Ah! Para, viu? Eu nasci chocolatra. E o pior é que eu comia era bolacha Revelações. de chocolate mesmo. E o pior de tudo é que eu era alérgica. Eu comia mesmo sendo alérgica. Mas enfim, vamos falar disso, que isso é uma boa. Isso é um ótimo exemplo. Obrigada, mãe. Daí, então, o que que tem o que que as pessoas acham que a grávida precisa? Elas acham que a grávida precisa de proteína, de cálcio, de ferro, né? São os três maiores que as pessoas falam que vêm da carne e que vêm do leite e que sem isso ela vai ficar mal nutrida, certo? São esses. Certo. A proteína. A proteína é verdade. Todo mundo precisa de proteína. Só que a quantidade de proteína que a gente precisa está totalmente errado do que é o que as pessoas falam. A gente precisa, como um adulto, a gente precisa normalmente entre 10 e 30% de proteína por dia, em relação a tudo que a gente come. A grávida precisa de um pouquinho mais, claro, porque ela precisa passar para a criança. Então, a grávida precisa de 10 a 35, que o normal é, né, de 10 a 25, e a grávida precisa de 10 a 35 de proteína. Só que o que passa pro bebê e o que passa pro leite materno é só 5%. O resto ela absorve para ela mesma, para ela funcionar como um ser humano, entendeu? É só 5% que passa pro bebê. Aí quando você olha o leite materno da mãe, tem 5% de proteína. Não passa mais que isso pro bebê. Porque a natureza é perfeita, como eu te falei. Então, o corpo da mulher, mesmo tendo mais proteína, joga o resto fora e passa pro bebê só 5%, tá? Só que o que ela está consumindo, se ela estiver consumindo proteína vegetal, ela está consumindo a proteína que é perfeita para o ser humano, que é a proteína vegetal, que é transformada nos nutrientes que a gente precisa. Se a gente come a proteína animal, a gente está consumindo a proteína que é perfeita para os animais que ela existe. Então vamos pensar na vaca, que é a mais normal, que a gente toma o leite dela e a gente come a carne dela, né? E do boi também, que é tudo igual. Bebezinho da vaca, bezerrinho, ele nasce pequenininho, que nem o ser humano? Não, ele já nasce grande, né? Ele já nasce tipo do tamanho de um cachorro gigante, né? E ele em 18 meses, fica do tamanho de uma vaca adulta. Uma vaca adulta pesa meia tonelada. Eu peso 70 quilos. Eu sou um adulto. Ela é uma adulta. Meia tonelada em 18 meses.
70 quilos em 45 anos. Então, assim, eu não preciso da mesma quantidade de proteína que a vaca precisa. Um bebezinho nasce e demora 18 anos para virar um adulto formado, um corpo formado. 18 anos. Então, a gente precisa da quantidade que a vaca precisa em um ano, a gente precisa em 18 anos. Então, imagina essa quantidade toda que é para formar meia tonelada de vaca em um ano, dentro do nosso corpinho, que é desse tamaninho. Por É que nem isso uma que falam, esponja. por isso que falam que o que causa a maioria das doenças é o excesso de proteína Exato. no nosso corpo. Exato. Então, assim, tem muitas pessoas que não se informam o porquê que proteína animal é ruim e falam muita coisa errada. E é por isso que a gente sofre sendo vegano, falando que a gente fala mentira, que não sei o quê. Porque as pessoas não se informam. A verdade é, a proteína animal é muito superior à proteína humana e a proteína vegetal. É verdade isso. É verdade que a proteína animal é superior e é melhor. E ela é mais potente. Ah, o que não é verdade é que a gente Melhor precisa. assim, né? Não, Melhor ela é entre melhor mesmo. Ela é mais potente, ela é mais poderosa. Mas não, a gente não precisa desse poder. A gente não Entendi. precisa dessa qualidade. Na verdade, a gente sofre por causa disso. É isso que faz a gente ficar doente. Então, o que acontece? Quando a gente consome essa proteína, tudo, é, nada trabalha direito. Tudo começa a funcionar em estado de emergência, porque a gente está consumindo algo que o nosso corpo não sabe lidar com ele. Então, principalmente a nossa flora intestinal, que a flora intestinal é a coisa que eu mais fico impressionada em aprender, porque na verdade eles são todos seres vivos, são bactérias e enzimas e não sei o que. Eu não sei explicar, mas é um ecossistema o nosso intestino. Então, toda vez que a gente come algo que faz mal ou que a gente não que faz mal ou que a gente não sabe digerir, esses serizinhos no nosso intestino morrem. E aí, o que nasce são coisas que não é normal para o ser humano. É o que seria normal numa vaca, é o que seria normal num porco. Então, a gente se adapta, mas se adapta de uma maneira muito errada. Então, começa a dar problema, por exemplo, inflamação, microhemorragia, quando você está com problema de, como é que chama? A parede do teu intestino começa a, a ter problema, a ser danificada. E detalhe, eu tive todos esses problemas, né? Então, assim, eu posso E falar em também tem primeira mão. gente que fica como se fosse as fezes encrostada ali, né? Igual Tem. acontece nas veias, que a gordura vai se coisa, Tá? acontece isso no intestino também. Acontece porque o intestino não sabe mais digerir, não sabe mais eliminar certo, ou como faz, entendeu? E não é o intestino que é responsável pelo nosso sistema imunológico também? É, exatamente. Então, Então, é aí. exatamente isso que acontece. As pessoas acabam ficando com doenças imunológicas e com alergias. Por exemplo, todas essas alergias de alimento vêm disso. Então, se você já não é uma pessoa que é geneticamente alérgica a isso, então você nasce com essa alergia, placa mucoide, obrigada. Adoro quando alguém me Placa fala. moca. É, a gente aprende também. Que fica na parede às vezes anos na parede do intestino. Meu Placa Deus. mucoide, muito bem. Então, então todas essas doenças imunológicas e também alergias. Então, por exemplo, alergia a. No meu caso, eu criei várias alergias. Eu criei alergia a leite, na lactose, alergia, que eu vou falar
logo depois sobre isso. Alergia a glúten, né? Eu virei celíaca. Alergia a amendoim, que agora eu consegui já retirar, não tenho mais. Mas várias alergias. Isso é normal. Muita gente acaba ficando com isso. Agora, tem muita coisa para falar, então vamos continuar. Isso é só da proteína. Eu só falei da proteína por enquanto, né? Agora tem, dentro dessa carne, desse leite, também vem muito hormônio, antibiótico, muita coisa que eles colocam nos animais, né? Os hormônios é do animal, entendeu? E aí você coloca os antibióticos também, porque todos esses animais vivem em maneiras tão precárias que eles ficam doentes e eles colocam antibiótico. Então você acaba criando resistência aos antibióticos humanos, porque o antibiótico de animal, veterinário, né? Antibiótico veterinário é muito mais forte do que o antibiótico para humano. Então, você ingerindo esse antibiótico, mesmo que seja numa porção muito pequena, ele faz você criar uma aversão aos antibióticos normais. Então, se você ficar doente e tiver que tomar antibiótico, ele não vai fazer o efeito normal que faria. Então, você tem que tomar muito mais, ou você tem que, sabe? E tem também, o pus é o maior, né? Que as vacas, principalmente, criam muita inflamação e tem muito pus. E o normal, o que é considerado legal na maioria dos países, no mínimo 75%, não, no máximo 75% de pus por litro. 75% de pus. Ou seja, tem 5% de leite materno na vaca, no leite da vaca, e 75% é pus. É a coisa mais nojenta que existe no mundo. Mas, enfim, tirando essa parte nojenta, eu tô falando só da parte nutricional, porque as pessoas falam, não, mas a gente precisa. Ok. Então, vamos falar das doenças normais de grávida. Grávida fica com a as mais comuns, tá? Que as mais comuns seriam, né, o problema da proteína, que é anemia e falta de nutrição, já falamos. A outra seria hipertensão, e tem a hipertensão crônica, e a que eles chamam de pré-eclâmpsia. Eu sei lá que coisa é essa, mas enfim, são as duas doenças que são causadas por excesso de sal, tá? E a gente sabe que a alimentação, principalmente do brasileiro, tem muito sal. Muito sal. Então, assim, é causado pelo excesso de sal. O que mais tem muito sal? Carne. Carne é muito salgada. Ela já vem com o sal, com o sódio. Ela já vem com o sódio que estava no animal. Quando a gente come sal, o que fica no nosso corpo é o sódio, certo? O sódio vai para para nossa corrente sanguínea, que vai para os músculos e tudo, né? Que é a carne. Quando a gente come um animal, a gente come o sódio do animal. Então, você pega uma carne. Quem é a pessoa que come carne sem sal? Ninguém. Então, você pega uma carne que já vem com sódio e põe mais sal em cima. Então, você está duplicando a quantidade de sódio e pondo isso no seu corpo. Então, assim, quem tem problema de hipertensão e todas essas coisas, principalmente na gravidez, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar essas comidas que já vêm com sódio. Porque daí você talvez nem precise cortar o sal que você põe para fazer a comida ficar gostosa, entendeu? Porque você está eliminando essa quantidade extra. O que acontece se você deixar, né, e você continuar? Você vai ter que tomar remédio para hipertensão. O remédio em si já cria um risco grandíssimo para a saúde do bebê. Todo remédio de hipertensão tem risco para a vida do bebê. Além disso, sem esse remédio, se você conseguir manter sem o remédio, tem risco de nascimento precoce, cesárea obrigatória, restrição do crescimento do bebê, convulsão
e morte tanto do bebê quanto da mãe. É muito séria essa doença. Aí, vamos para a próxima. A próxima é mais comum ainda. Diabetes. Principalmente a diabetes 2. Eles até falam que é Gestacional. diabetes de gravidez, né? Que tem muita Uhum. grávida que fica com diabetes só durante a gravidez. Isso, olha, foi a maior descoberta para mim, foi esse lance da diabetes. Porque eu descobri que eu estava doente. Quando eu descobri que eu estava doente mesmo, né? Que era sério meus problemas de saúde, foi por causa que eu estava com pré-diabetes. E eu falava, como que eu tô com pré-diabetes? Eu como super saudável, só como salada e carne sem gordura nenhuma, e sabe, e quase não como açúcar, e enfim, eu achava que eu era super mega saudável. Eu era um palito, né? Eu pesava 55 quilos, era um palito. Aí o que eu descobri com esse curso e com essas pesquisas? Não é o açúcar que faz a gente ter diabetes. Não é o doce, que é o que todo mundo acha que é. É a gordura saturada. Gordura saturada inibe a absorção de insulina e a distribuição de insulina. O processo da insulina é como se fosse uma máquina dentro do nosso corpo. É muito impressionante, muito legal. Eu aconselho todo mundo a olhar, porque eu achei a coisa mais interessante do mundo. Mas eu não vou explicar total aqui, que eu fico uma hora para explicar, porque eu não sou médica e vai demorar. Enfim, só pensa assim. É uma coisa que é perfeita, funciona como se fosse um reloginho no nosso corpo. Quando tem gordura saturada, que é uma coisa que o corpo humano não deveria nunca consumir, completamente desregula essa maquininha e não sabe, é como se fosse um reloginho que fica louco. E aí não sabe quando jogar insulina, quando absorver insulina, quando produzir insulina, tudo a insulina para de funcionar normal. E, além de tudo, se você continuar, então, se você ficar comendo muita gordura saturada, você acaba criando uma resistência à insulina. E aí é que você tem diabetes. A pré-diabetes não é a resistência ainda, é só estar totalmente desregulado, que é o que eu tive. Então, eu parei de comer todas as coisas que tinham gordura saturada, sem saber, porque o que eu fiz foi virar vegana, e aí eu regulei e eu nunca mais tive problema. Quem tem diabetes é porque já está com essa resistência. Mas a dieta vegana não só pode completamente regular a sua insulina, vai regular a sua insulina, mas pode também revertir a sua resistência à insulina, ou seja, pode curar a diabetes, tanto a 1 quanto a 2. Então, quem tem diabetes pode sim ainda ter cura se virar vegano. Olha que animal isso. E como ninguém fala sobre isso? Claro, porque a indústria da diabetes é multimilionária. Vender insulina é multimilionários. Eles não vão parar para poder fazer as pessoas simplesmente deixar de comer carne e leite. O que mais tem gordura saturada é animal. Só existe duas outras coisas no mundo inteiro que tem gordura saturada. São todos os produtos animais, porque animais têm gordura saturada, né? Isso inclui leite e ovo. Muito importante falar que sempre quando eu falo comida animal, inclui leite e ovo. Não é só carne, é leite e ovo. A outra coisa é coco. Eu não sabia, na minha mente. Coco tem muita gordura saturada. E Não acredito. Eu acabei de cortar quase tudo. Eu cortei o coco da minha vida desde que eu Eu comecei tomo esse leite curso. de coco. Eu também tomava. Eu já Vou mudei para leite parar. de soja e leite de amêndoa. São as duas que eu como agora. Eu cortei tudo. Óleo de coco. Eu fritava tudo com óleo de coco. Cortei. A terceira coisa é óleos. Qualquer tipo de óleo tem gordura saturada. Só que olha a diferença. O óleo de fritar, feito de arroz, que é esse que eu compro agora, o óleo de fritar feito de arroz tem
10% de... Não, tem 2% de gordura saturada por cada 100 ml, né? 2%. O de coco tem 13. É muita quantidade. A gente não a gente tem que ter, na nossa, para ser saudável, você tem que consumir o mínimo possível de gordura saturada por dia. O mínimo que você conseguir. Eu comecei a calcular só para, né? Porque eu sou nerd mesmo, eu comecei a calcular quanto de gordura saturada que eu como por dia. Tem dias que, os dias bons, eu tô numa média de 5%. Os dias ruins, eu tô numa média de 15%. Os dias dos 15% é o dia que eu não aguento e eu compro uma bolachinha, entendeu? De chocolate, um cookie de chocolate, claro, tudo vegano, mas mesmo assim. É o dia que eu não aguento e eu como um docinho, entendeu? E eu faço, né? Ou alguma coisa frita, entendeu? Uma batata frita, alguma coisa assim. Os dias bons é os dias que eu cozinho eu mesma e eu não uso nenhum óleo mais. O azeite de oliva também tem uma porcentagem bem baixa. Só que o azeite de oliva, se você esquentar ele, ele libera gordura saturada. Muita. Então, o azeite de oliva só é para ser usado como Frio. tempero depois que você já cozinhou. Então, se você vai pôr numa pasta, por exemplo, numa massa, você tem que pôr quando você já cozinhou a massa, daí você põe o azeite de oliva. Não na frigideira ou na panela para fritar. Eu frito com água hoje em dia. Eu ponho água. Se começar a grudar, eu ponho água. E se for molho vermelho, eu ponho vinho. Mas eu não uso mais óleo. Então, a diabetes na gravidez, né, voltando, ela causa todas essas coisas que eu falei da hipertensão, todas essas também. Então, é muito sério. E tem que monitorar, tem que fazer manutenção. A grávida tem que ficar controlando tudo que ela come. É um absurdo, né? Faz a vida da coitada da grávida 3.000 vezes pior do que já é, né? E sem necessidade alguma. E aí eles falam, e suplementos, né? E o resto, e o ferro. Ferro é outro que também toda grávida que eu conheço toma suplemento de ferro. Olha o que eles falam sobre suplemento de ferro. Evitar ao máximo. Por quê? O ferro, existe dois tipos de ferro. Não, existe dois tipos de jeitos de medir ferro. Você a quantidade de ferro que você absorve e a quantidade de ferro que você ingere, né? A quantidade que você ingere não é a mesma da quantidade que você absorve. O seu corpo tem uma capacidade, cada pessoa tem uma capacidade diferente de absorver ferro, dependendo da saúde dela. Então, por exemplo, eu que comi carne, tomei leite e ovo a minha vida inteira, eu prejudiquei o meu sistema digestivo de uma maneira que eu não absorvia ferro. Nenhum, zero. Então, eu tive anemia a minha adolescência inteira e até os 30 anos eu ainda estava anêmica. Minha parte adulta inteira. Por quê? Porque eu não absorvia ferro. Só que se eu tomasse suplemento de ferro, me dava muito problema no intestino, mas muito problema. Deu parar no hospital. Então, eu parei de tomar suplemento de ferro, graças a Deus. E eu vou te falar, isso pode ter salvado a minha vida, porque o ferro de suplemento, ele tem uma composição que é completamente diferente de quando você absorve o ferro de um alimento. E o teu corpo não sabe direito o que fazer com aquele ferro, é muito bruto, é como se fosse bruto, sabe? É como se o ferro absorvido de alimentação é uma coisa que a gente destila e o outro é bruto, sabe? Para explicar de uma maneira mais fácil. Então, o que causa no corpo? Causa modificação e danificação do DNA da pessoa.
Tá brincando. Não, não tô brincando. E detalhe, se você está grávida, modifica o DNA do seu bebê, Não acredito. né? Porque eu não acreditei quando eu vi isso. Toda grávida que eu conheço tomou ferro na gravidez. Suplemento de ferro, eu digo. Todas. Uhum. E danifica o DNA dela e do bebê. E não é só modifica, modifica e danifica. Muitas das doenças que a gente tem é por causa disso. Quando você danifica Tô o DNA, chocada. você fica. Você cria doenças que não existem normalmente e você fica muito mais imune a. Você tira toda a imunidade de um monte de coisa que você deveria ter imunidade. E é um problema geral, né? É a pior coisa que tem. Aí o que eles falam também é ácido fólico, né? Ácido fólico também é outro que as grávidas tomam bastante suplemento. O ácido fólico, eles falam assim, se você tem deficiência de ácido fólico, você tem que tomar mesmo, porque a deficiência de ácido fólico durante a gravidez dá danos horríveis para o bebê. É muito, muito, muito sério. Só que, da onde que vem o ácido fólico? De legumes, folhas verdes, grãos integrais, frutas e vegetais. Então, se você comer coisas que não são carne, leite, ovo, massa, arroz branco e pizza, se você come coisas além disso, você vai ter ácido fólico. Então, come muito, sabe, sei lá, as folhas verdes, quanto mais escura, melhor. É o espinafre, como é que chama aquele que a gente põe na feijoada? Que é o melhor de todos. Couve, Couve. Couve, se você brócolis, comer couve todo dia, você já tem a quantidade de ácido fólico, ferro, cálcio. cálcio, proteína, tudo que você precisa. Meu, a couve é a salvação da sua lavoura. Só não frita em óleo, né? Por favor. Porque se você fritar em Ela não óleo, faz aquela crispy, né? se você fritar em óleo, vai toda a coisa boa que tinha na couve. Vai embora. Frita na água, que nem eu faço. Eu ponho um pouquinho de nada de água, só para não grudar. E taco a couve lá. Outra coisa, manteiga é cheio de gordura saturada também, tá? Manteiga vegana tem bem menos. Mas se for manteiga vegana feita de coco, óleo de coco, vai ter tanto quanto. Então tem que ser manteiga vegana feita de qualquer outra coisa que não é óleo de coco. Senão tem. Nossa, fiquei triste agora, porque a manteiga tudo de bom é com óleo de coco. Mas já é bem melhor do que a manteiga normal. Então, Sim, assim, sim, a manteiga normal tem, por exemplo, 30% de gordura saturada, a sua vai ter 13%. Entendeu? Então, você botando a sua já corta pela metade do que qualquer outra pessoa iria cortar. Se você trocar o óleo de coco, é a minha dica. Se você trocar o óleo de coco por um outro óleo, vai cortar de 13 para 2. Então, assim, é a dica. Faz a manteiga tudo de bom 2.0 aí. Vou falar pra minha mãe começar a fazer uns testes. Vira a light. Você pode ter a tudo de bom e a tudo de bom light. Vitamina D, vamos falar. Vitamina D, 15 minutos no sol, galera. Acabou o problema da vitamina D. Pô, 2 Só que segundos. tem que ser todo dia e pelo menos 60% do corpo, não é? Mas se você. Mas é 15 minutos, pô. Entendeu? E assim, não fiz, não Tira a comi. roupa no almoço. E assim, não é. Exato. E não, é 60% do corpo no verão. No inverno, toma uma pílulazinha de vitamina D e vamos que vamos, né? Ômega 3. Ômega 3 é outra que também as pessoas falam, preciso demais, né? Que come peixe e aquelas coisas.
O ômega 3 não é um nutriente. É uma coisa que o corpo cria. Tanto o ômega 3 quanto o ômega 6. O corpo cria. A gente come o DHA e aí aquilo vira ômega 3 no nosso corpo. Ou vira ômega 6, né? O ômega 6 é ruim. O ômega 3 é bom. O ômega 6 vem de alimentos processados, gordura saturada, todas essas coisas que a gente falou. O ômega 3 vem desse DHA. Quem produz esse DHA não é o peixe, tá? É a alga que o peixe come. É o nori, para quem gosta de comida japonesa. É a parte verde. É o que vem de plantas. Então, se você come um monte de planta, você provavelmente já tem ômega 3 mais do que suficiente no seu corpo. E falam da linhaça também, não? Linhaça é genial, semente de linhaça, mas tem que ser moída. Se você come a linhaça sem ser moída, a semente mesmo, o corpo não sabe digerir suficiente para virar o ômega 3. Ele tem vários outros benefícios, mas não para o ômega 3. O ômega 3 tem que ser a linhaça moída. Então, assim, eu ponho uma colher de linhaça todo dia de manhã no meu café da manhã. Ou no meu cereal ou no shake que eu como de manhã, que eu tomo de manhã. É isso que eu faço. Isso já é mais do que suficiente. Eu era o tipo de pessoa que tomava 10 cápsulas de ômega 3 por dia e não era suficiente na época. Agora eu tomo uma colher de linhaça e é mais do que suficiente. Colherzinha pequena, não é nem colher, né? Não é nem muito cheia. E por que o ômega 3 é importante? Porque o ômega 3 regula o ômega 6. É para isso que a gente precisa. Não é para todas as outras coisas que as pessoas falam. Aquilo é tudo marketing. É para regular o ômega 6. Ou seja, se você regular o ômega 6 normalmente, você não precisa de tanto ômega 3. Ou seja, corta gordura. Onde que tem mais gordura? Na carne e no leite. Como a gente falou antes, leite é pura inflamação. É pura gordura, é só bosta que tem no leite. Corta essa merda. Enfim. Todo intelectual e de repente é só bosta, tá? Corta essa merda. Eu sou nerd, mas... Eu tenho muita raiva do leite. Se tem uma indústria que eu não suporto, é a indústria do leite, é a pior indústria do mundo. Eu ando com um pinzinho que fala Dairy is scary. É show de horror. É show de horror. Anyway, vamos lá. E a B12? Falando da B12 também. A B12 é o seguinte. Da onde vem a B12? Também, vários mitos. A B12 também não vem de animais, como as pessoas falam. Não, a B12 também é criada no nosso corpo. Não existe o B12, entendeu? É um negócio que a gente toma que faz criar B12. Da onde vinha o B12? O B12 vem sujeira. Do cocô, do cocô dos animais. Na verdade. É da onde que vem. Então, quando a gente usava, né, há 500 anos atrás, só cocô de animais para fertilizar todos os plantações que a gente tem, e ninguém lavava os alimentos, era assim que a gente pegava o B12. Como hoje a gente lava os alimentos, por favor, continue lavando, porque tem outros problemas. Né? Vai que o pessoal para de lavar para ter DB12. Não é isso. Não é isso. Como a gente não lavava os alimentos, é por isso que todo mundo tinha B12. Então, o que acontece é todos os seres humanos têm problema de B12. Todos. A diferença é que os caras das fazendas, a maioria, não todos também, mas os caras das fazendas, a maioria, injeta B12 nos animais. Então, é por isso que tem a noção de que a gente tem B12 suficiente, mas não tem. A maioria das pessoas, mesmo comendo carne todo dia,
não tem a quantidade suficiente de B12 que a gente precisa. E B12 dá estafa, depressão, várias doenças que é normal hoje em dia. Você sente fadiga, você se sente mais cansada. Aí as pessoas falam... A falta, né, da B12, a deficiência da B12. Deve ser tireoide. Deve ser porque eu trabalho muito. Deve ser porque eu não dormi demais. Deve ser por isso, deve ser... Se você olhar a B12, provavelmente é a B12. E assim, tem muito leite vegano e muita comida vegana que já vem injetado com B12. Se não, tem a pirulazinha, que é minúscula, você toma só uma por dia e já tá mais que suficiente. Tem muita Acho que no East também tem, né? Tem, no East tem. Levedura nutricional. Tem também, na maioria dos pozinhos de proteína que as pessoas usam para se exercitar, né? Os caras que se exercitam tomam, também tem. Tem muita coisa vegana que já vem com B12 por causa disso. Então é sempre bom olhar. Se você já está eu consumo B12 com a minha proteína no meu shake de manhã. Já é mais do que suficiente para mim. Então eu não tomo remédio, por exemplo. Mas antes de eu começar a tomar essa proteína, eu tomava um remédio todo dia. Pessoas com mais de 50 anos de idade, qualquer uma, pode ser a mais carnívora do mundo, tem já deficiência de B12 que começa a ficar crítico. Tem pessoa acima de 65 anos, mais ainda. Então, assim, tem muita gente que não sabe, porque os médicos nem checam se você nem pedem, né, o exame. Não. Eles não checam. E a maioria dos convênios não cobrem o exame. Exato. Também. Tem que pedir pro médico. Tem que pedir. Para fazer. Tem que pedir. O kefir de leite, o que você fala dele? Como tem leite, não presta. A gente usa o kefir. Eu tenho kefir de água. Vamos falar dos bebês agora, porque agora eu acho que é o mais importante. Vamos lá. Beleza. A grávida, por favor, não tome leite, carne e ovo durante a gravidez, que você vai ter uma gravidez saudável. Esse é o resumo da gravidez. Mas coma... 1 hora falando de tudo. Tá resumido. Resumindo, mas é assim, é saudável, tem que ser saudável, né? Comer muitos vegetais, frutas, legumes, não é ficar comendo junk. Bebê, recém-nascido, claro que tem que tomar pelo menos nos 3 primeiros meses o leite da mãe. Eles recomendam tomar os 3 primeiros anos, não mês. Eles falam leite materno até o ano 3. Se tem crianças que podem ir até o ano 5. Não tem problema. Então, esse negócio de ficar fazendo as coitadas das mães ficar com vergonha porque tá amamentando e a criança já tá grande, é o contrário. Quem não fez é pior. Quanto mais você amamenta assim, mais saudável a criança vai ser. Agora, isso também foi uma coisa que também blow my mind. Todos os seres humanos absorvem lactose, digerem lactose só até os 5 anos de idade. E muita gente para entre os 3 anos e os 5. Ou seja, depois dos 3 anos de idade, e no máximo 5 anos de idade, a gente não absorve mais, não digere mais lactose. Mas tem bastante nenê nascendo já com intolerância. Sim. Que a mãe tem que parar. Mãe que não é vegana tem que parar. Eu tô falando lactose em geral, não é lactose de vaca. Lactose em geral, inclusive a lactose humana. Porque o leite materno também tem lactose, só que lactose humana, e o leite de vaca tem lactose animal, certo? Todos os seres não sabia. Não conseguem digerir lactose nenhuma depois dos 5 anos. Ou seja, 80% da população do mundo tem problema em digerir lactose. É lactose intolerante. Então, quando você fala, eu tenho, né? Eu sou intolerante à lactose. Eu fui diagnosticada como intolerância à lactose. Claro, eu sou um humano, eu não sou uma vaca. Então, sim, eu sou... Então, assim, nem é uma doença, nem deveria existir, porque o nosso corpo já não... Uhum. A exceção... Olha, que louco. É o contrário. A exceção são as pessoas que conseguem digerir lactose depois dos 5 anos de idade. Mas detalhe,
Essas pessoas que conseguem digerir lactose depois dos 5 anos de idade é lactose humana, não é lactose de vaca, como a gente falou. A lactose de vaca, que é a proteína da vaca, que é o casein, ela é tóxica para o corpo humano. Doenças que causam câncer, todos os tipos de câncer, principalmente dos órgãos produtivos, mama, ovário, próstata e vagina, né? Cânceres. Artrite, asma, principalmente em bebê, acne, enxaqueca, problemas no sistema digestivo, principalmente na flora intestinal, estômago, fígado e rim. Ou seja, tudo, né? Problema nos órgãos sexuais, endometriose, ovário com policistite, todos esses problemas vêm tudo da caseína. Puberdade precoce. A mulher, teoricamente, deveria ter a menstruação pela primeira vez lá pelos 14, 15, 16 anos. Não 11, 12, 13, que nem é agora. Tá cada vez mais precoce, né? Tem gente com 9 agora. Tem criança com 9 agora, para eu conseguir. Doenças autoimunes que a gente falou, todas elas, lúpus, esclerose múltipla, tudo isso, diabetes, todas essas doenças são causadas pela caseína, pela proteína, não é nem pelo pus do leite. O pus faz ficar pior ainda, é só a proteína. Problema nos ossos, crescimento criança que tem problema nos ossos, criança que tem problema de crescimento, todas essas crianças é por causa do leite da vaca. Então, qual que é o negócio do leite que, na verdade, tira o cálcio dos nossos ossos? Então, eu não gravo nada. Exato. O que acontece o cálcio cálcio humano e cálcio de vaca é completamente diferente. Por quê? Porque os nossos ossos são diferentes. Os nossos ossos são muito mais delicados que os ossos da vaca, certo? Então, quando a gente absorve, de novo, o cálcio também não é uma coisa que você absorve, é uma coisa que você cria, né? Então, quando você absorve tudo de plantas e cria o seu cálcio humano, é perfeito, que é o que a natureza, né, planejou. Quando você pega o leite da vaca, ele vem com o cálcio da vaca. Ele já vem com o cálcio. Ele não vem com aquilo da planta que a gente precisava para criar o nosso cálcio. Ele vem com o cálcio da vaca. Quando a gente tem que digerir esse cálcio no nosso corpo, além dele não fazer nenhum bem para a gente tem que usar o nosso cálcio humano para quebrar o cálcio da vaca. Então, a gente acaba ficando com deficiência de cálcio. Então, é por isso que muita mulher tem osteoporose, porque a maioria das mulheres comem muito chocolate, que tem muito leite de vaca, e muito queijo. O problema é a droga do queijo, iogurte e chocolate, que as pessoas comem muito achando que eu sou vegetariana, não tem problema, eu não tô comendo carne. Mas aí come muito queijo, muita manteiga, muito creme, muito iogurte. As pessoas falam, iogurte é super bom para você. Saudável. Iogurte é super saudável. Iogurte de soja é uma das melhores coisas que você pode comer na sua vida. Mas iogurte de leite de vaca é um veneno. Se você for pegar aquele veneninho de rato que você tem aí no teu armário e tomar, é quase igual. É perfeito para o seu intestino. Então, assim, a gente só assusta. É verdade. Olha, não tome leite, tome o veneno de rato que é mais saudável. Não é mais saudável, é igual. É igual. Opa, é igual? Não é mais saudável, é igual. É tão ruim quanto. É um veneno aquilo. Aí os bebês, quando ele vamos dizer, ok, muitas mulheres não podem amamentar as crianças. É normal, dá problema da doença, entendeu? Tem muitos problemas hoje em dia, tem que voltar a trabalhar. A gente sabe que não é uma coisa fácil poder amamentar a criança principalmente até os 3 anos de idade. É quase utopia, né? Ou 5. Imagina, mais utopia ainda. 3 meses é normalmente o máximo que você consegue. E tem mulheres que nem isso conseguem. Tudo bem.
Fórmula. Fórmula é super bom para criança. Só que fórmula feita com leite de vaca tem caseína. Então, assim, eu não sei você, mas eu não colocaria caseína no meu bebê. Porque eu acabei de falar todas as doenças que causa. É isso que causa. Vai causar doença, sim. Dá inflamação. A primeira coisa que acontece com o bebezinho tomando fórmula com leite de vaca ou, pior ainda, tomar o leite de vaca direto é inflamação do intestino. É inflamação da flora intestinal. É matar todos aqueles carinhas que eu falei lá. E Aí a criação pessoa fala, ai, está sofrendo tanto de dor de cólica. barriga, não sei por quê, ai, muita cólica. Muita cólica. É a coisa que Achando mais que tá acontece. fazendo bem, né? Bebezinho tem cólica. Não é normal. Ah, é normal. Todo bebê tem cólica. Não é normal. Né? A gente já não falou isso. Não é normal. Todo bebê tem cólica. Não. Todo bebê não tem cólica. É todo bebê que está sendo nutrido com a coisa errada tem cólica. O leite materno da mãe, lembra que eu falei 5% de proteína? O leite de vaca tem 35% de proteína. Então, não só é uma bomba atômica para o corpinho do bebê, é uma bomba atômica com caseína, que é veneno de rato. Então, assim, você está dando bomba atômica com granulinhos de veneno. É assustador. E cria todas essas doenças autoimunes também. Muita criança, meu bebê tem lúpus, meu bebê tem não sei o quê. Well, vai olhar o que você deu de comida para ele e vai olhar o que você estava comendo na sua gravidez. Aí você acha o motivo. É horrível falar isso porque parece que eu estou dando culpa para as grávidas, mas eu não tô. Porque a culpa é dos médicos que pegaram o diploma deles há 30 anos atrás e ninguém está olhando para ver quais são as últimas. Ninguém tá se atualizando, né? Ninguém está se atualizando. A culpa é de médico, porque médico põe show de horror nas mães. E fala: se você não der isso pro seu bebê, ele vai ficar fora do trio. Você vai ser uma mãe ruim. Você é uma péssima mãe se você fizer a sua criança ser vegana. E é o contrário. Se você fizer a criança ser vegana, ou der uma fórmula feita, né, a fórmula vegana, que é feita de soja, você vai estar dando para a criança todos os nutrientes que ele precisa certo. A soja é a melhor coisa que existe para o ser humano. Aí vem o maior Ai, tem aquele mito que a soja dos hormônios. Então vamos falar desse. Maior mito de todos. Soja tem estrogênio? Tem. Estrogênio de planta. É uma soja. É uma planta. O que é estrogênio, gente? Estrogênio é um hormônio. Planta não tem como ter um hormônio de um animal. Uma planta é uma planta, um animal é um animal. O que tem estrogênio? A vaca, cheio. O que tem estrogênio? A galinha, ovo, cheio. Se você come ovo, se você come frango, se você come qualquer ave, se você come carne de qualquer animal, fêmea, vaca, qualquer uma, porca, qualquer uma que seja fêmea, você está comendo estrogênio. E o pior, você está comendo estrogênio animal, que é muito mais poderoso do que É isso que desregula os nossos hormônios. Claro. Aí você fala, por que eu tenho... por que tem tanta criança masculina, tanto menino gordinho com um seio, né? Que é o man boob. Eu não sei se tem essa palavra em português, que em inglês tem, que eu acho sensacional. É o man boobs. Man boobs. Meu Deus. É o seio masculino, que é É gordura. os peitudinhos. É os peitudinhos. E eles falam, é normal, ele é só gordinho. Não, não é normal. Homem não é para ter peito, tá? Quem que não aprendeu biologia na escola? Quem que não aprendeu que mulher tem peito e homem não? Homem com peito, criança com peito, menininhos com peito, pior ainda, significa que tá cheio de estrogênio no corpinho deles. Da onde tá vindo o estrogênio? Da bolachinha de chocolate que tem leite, do iogurte, do sorvete, do creme
do queijo, muito queijo, que as pessoas comem de todas essas pizzas, do hambúrguer, de frango, do franguinho, do... Ah, mas é o frango sem gordura. Cheio de estrogênio. Meu, ovo é cheio de estrogênio. O que é o ovo? O ovo é a menstruação da galinha. Cheio de estrogênio no ovo. Porque é a parte hormonal da galinha. É o que mais tem. Você não tá só comendo absurdos de colesterol e destruindo o seu coração e provavelmente ter um ataque de coração. Você está destruindo o seu corpo com estrogênio feminino. Muitos homens que têm problema de impotência é porque comem muito estrogênio. Muitos homens que têm problema de ficar ereto é por causa do estrogênio. E câncer de próstata. Gente, e o povo da maromba come 10 ovos por dia. Sim, achando que estão fazendo. E só frango, porque é sem gordura, é o que menos. Por que o cara. Ok, vamos falar sério agora. Por que o cara bombado normalmente tem, né? O lordose, como meu pai fala. Estrogênio, galera! Ó. Vai lá ver. Tem que assistir Game Changers. Tem que ver o Game Changers. Exato, vai assistir o Game Changers, que eles falam disso lá. Exatamente, Netflix, Game Changers, assiste, se não acredita em mim. Tem lá, o cara mediu o lordose dele e ele comendo comida vegana e não. E cresceu um monte. Só tô falando, mas enfim. Engrossa, que é um negócio que não dá para fazer artificialmente. Tudo é diâmetro e comprimento e quanto tempo fica potente. É as três coisas. A quantidade de ereções também. E a potência do... E o tempo. E a potência se é fértil ou não. A infertilidade ligada a isso, É muito. E aí eles falam, ok, bebê, uma coisa que é importante saber bebê recém-nascido só precisa de 5% de proteína e precisa de mais gordura, mas é gordura boa, não é gordura saturada. Gordura boa é coisa do tipo abacate, né, manga, banana, essas coisas. É gordura boa, não é gordura saturada. Aí, quando você começa dos 2 anos até uns 5 anos, você precisa de bem menos gordura. Você começa a precisar bem menos gordura e mais proteína. Mas a quantidade de proteína não é tanta também. Normalmente, eu tenho até o cálculo. O cálculo é 0,8 gramas para cada quilo do bebê quando ele precisa quando é recém-nascido. Ou seja, é quase nada. É tipo 2%, sabe? De proteína por dia. Quando ele é um pouquinho maior, é 1,2. Quando ele chega 1,2 de gramas, que também é bem pouquinho. Quando ele chega na adolescência, é 1,5. Se ele for um adolescente ativo. Principalmente se ele fizer esportes e tal. Se ele for um adolescente que fica o dia inteiro jogando videogame, fica no 1,2. Esse mito da proteína é muito errado. A gente não precisa de tanta proteína assim. E quando a gente vira adulto mesmo, por exemplo, o meu cálculo de proteína, eu tenho, como eu falei, 70 quilos, né? Eu preciso de 100 gramas de proteína por dia, só. 100 gramas de proteína, na boa. Se eu comesse um monte de couve e... sei lá, feijão, se eu comesse a droga da ervilha, e já tinha, era muito mais do que suficiente. Então é tipo, 100, é que eu não sou muito boa, mas 100 gramas deve ser o quê? Uma concha de feijão? Depende do feijão. Feijão preto tem bem mais do que o feijão branco, entendeu? Quanto mais puro o feijão, mais proteína. Sabe, lentilha, é uma concha de lentilha. Lentilha é o que mais tem proteína. Tem proteína. Grão de bico, muito proteína. Até amendoim tem muita proteína, mas todos esses têm um pouco de gordura, mas é gordura boa, não é gordura ruim.
E tem, mas brócolis, por exemplo, tudo que é verde, bem escuro, tem muita proteína. Brócolis, 100 gramas de brócolis tem 3 vezes mais proteína do que 100 gramas de carne. Se você come um monte de brócolis, você já provavelmente atinge a sua proteína. E é o que eu falei, se você comer arroz, feijão e couve, você já atingiu a sua proteína. Até arroz tem proteína, tudo tem proteína, só que é quantidades diferentes. Então, arroz tem bem pouquinho, aí, né, tem coisa que é mais e vai crescendo. Mas a maioria dos legumes e folhas verdes tem. Até grão tem proteína. Então, até comer pão tem proteína. A diferença é que, né, você vai engordar se você só ficar comendo pão. Entendeu? Essa é a diferença. A diferença é o que você... A proporção, né? É a proporção e o que você está disposto a fazer e como que é o seu corpo. Se eu comer pão, eu viro uma baleia aqui, entendeu? Então, assim, eu não como. Mas o mais importante que ninguém fala é fibra. Fibra é o nutriente mais importante para todas as etapas da vida da pessoa e ninguém fala em fibra. Fibra, não é bom você consumir fibra como suplemento também. Então, aqueles Albran, né? Lembra dos cereais que tem muita fibra? Aquilo lá, sabe o que acontece? Eu comi Tem muito. um até que é um pó líquido, Tem não um é? pó Tem líquido. gente... Eu comi muito isso a minha vida inteira. Isso daí entope a pessoa. Porque o que acontece? Fibra, ela tem que ser digerida no corpo. Se você come a fibra e põe água por cima, você bebe um copo de água ou qualquer líquido, toma um café, sabe? Você toma um café de manhã com um cereal de Albran, né? Só a água do café nessa fibra faz ficar uma bola no teu corpo. E aí aquela bola vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando chega no intestino, tá lá a bola. E para tirar essa bola? E a dor de barriga para conseguir tirar essa bola para fora, meu. É uma dor. Pô, come comida. Sabe o que tem? Que tem muita fibra? Legumes, Meu, salada. nossa live foi do drama pra comédia. Vai doer, vai doer. Vai doer, meu, vai doer. Mas é fruta. Fruta tem muita fibra, mas não é suco. Se você pega a fruta e espreme, você tira toda a fibra para fora. A fibra tá na carne da fruta, entendeu? Então você pega uma laranja. Eu sempre lembro da minha mãe que ela comia laranja toda vez. E eu sempre falava, eu não consigo comer a laranja, eu quero tomar um suco de laranja. Toda o nutriente, as coisas boas da laranja estão na laranja. Eu devia ter imitado ela. O suco é bom. O suco é bom, mas não é tão bom. O suco tem um pouquinho de vitamina C e olhe lá, entendeu? Toda a fibra, todo o resto ficou na laranja. Mesma coisa com qualquer outra fruta. E legumes, a mesma coisa. Então, assim, ajuda a fazer um suco verde de manhã? Claro que ajuda. Mas se isso é a única coisa que você está tomando de vegetal, não ajuda. Porque você está pegando isso de nutriente que era para ser isso. Entendeu? Então, se você pega o espinafre, a couve e um monte de fruta e põe num liquidificador e toma de manhã, ok. Mas aí você tem que chegar à tarde ou à noite e comer um monte desses legumes tudo de novo. Porque você tem que pegar a fibra deles, né? Grãos têm fibra também. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou celíaca, né? Então, eu não posso comer glúten. Eu tenho que comer o dobro de fibra de outras coisas para compensar a fibra que eu não pego de grãos normais. Entendeu? Então, é um problema. Não é bom você ter nenhum dessas restrições. Você tem que ter uma refeição variada mesmo. Seu pai falou que sua mãe ainda Ela come muita laranja. perfeito. Laranja é ótimo. Um detalhe que, aliás, foi bom que ele falou isso que me lembrou. Melhor maneira de absorver ferro na comida é juntar com vitamina C. Então, essa ideia de comer feijoada, por exemplo, essa ideia de comer o feijão preto
com a couve e com a laranja é perfeito. Porque a couve tem vitamina C e a laranja tem vitamina C e o feijão e a couve tem ferro. Quando você come os três juntos, o ferro absorve muito mais rápido. Então é perfeito. Com criança, se você tem criança, você fala assim, mas minha criança não, meu filho não come nada, é muito difícil. A gente entende que tem muita criança que não come nada. Aí sim é bom dar suplementos. Aí sim você usa esses suplementos todos que tem por aí. Mas se o seu filho consegue comer frutas e vegetais e legumes, não precisa dar nenhum suplemento. Essa ideia de tem que dar um monte de multivitamina e um monte de coisa é só para quem realmente tem problema. É só para criança malnutrida, é só para mãe malnutrida, é só para grávida malnutrida. Se não, se tiver numa dieta vegana saudável, não precisa de nada, a natureza é perfeita, tá tudo lá pra gente já. Tô olhando aqui para ver se tem alguma outra dos mitos, né? Um outro mito era... não é mito, na verdade, isso aqui é uma coisa séria, que a alimentação carnívora é ligada com vários problemas mentais, tá? Então, todas essas doenças de tipo esclerose, o de Parkinson, todas essas doenças, tudo tá ligado à nutrição. E principalmente, aqui em inglês é a ADHD, que eu acho que em português é TDAH, né? Que é aquela do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Eu olhei para ver. É ligado diretamente com nutrição. Então, tem muita criança sendo diagnosticada com isso, indo direto para remédio. E, na verdade, a solução era corta o coitado do leite, do ovo e da carne dessa criança, que você vai ver que já melhora pra caramba. Mas aí tem que, né, colocar numa alimentação saudável. Só cortar, ficar dando pizza pra criança não adianta. Então, ou só... Eu tenho isso, então. Aí. Vamos pra nutricionista todo mundo. Aí. Então, isso daí é 100% ligado à nutrição. Se você cortar o seu catupiry, seu netinho, você já vai Já vai melhorar. melhorar absurdamente. Mas é cortar toda a carne. E é cortar todas essas coisas. Então, assim, resumindo, é super, super saudável dar leite de soja para criança e alimentação vegana, que são as duas coisas. Não só é super saudável, mas deveria ser a única dieta, principalmente para grávida e criança, porque eles são os mais delicados e os que mais precisam de nutrientes específicos. Todo tipo de dieta que não seja essa para uma grávida ou para uma criança é dieta de risco. Esse é o resumo. É o contrário de tudo que a gente aprendeu. É impressionante como a gente é enganado, né? E a tristeza... Se estivesse no passado, né, fomos enganados. Não, estamos sendo enganados ainda. Enganados. E o pior é assim, você vai no pediatra, ele vai brigar com você, ele vai fazer você ficar com vergonha, ele vai fazer você se sentir uma péssima mãe. É um absurdo o que eles fazem com as pessoas, é muito triste. Tem que... E tá aí, é ciência, como eu falei no início, isso é ciência, não é papo, não é porque eu sou vegana, pelo contrário. Eu sou um exemplo bom, né? Porque minha mãe teve problema de amamentar, teve problema quando eu nasci, e eu tive que ser amamentada né, ou fórmula que tinha na época, que não existia fórmula vegana, ou leite de vaca, e, sabe, comida tinha ovo, tinha todas essas coisas. E eu tive quase todos esses problemas que eu citei. Eu
eu tinha problema de colesterol muito alto, eu tinha anemia crônica, eu tinha problema em todo o meu sistema digestivo, é, e eu tenho problemas de autoimunidade, tinha várias doenças de autoimunidade, já curei quase todas, a única que ainda não curei foi a celíaca, e eu tô falando ainda, porque eu vou achar um jeito de curar essa porcaria. Eu quero voltar a comer glúten. Eu quero comer um pouquinho. Mesmo que for doses menores. Exatamente. Eu tô chegando lá. É porque falam que glúten também não é saudável, né? Exato. E eu tenho vários problemas na minha estrutura óssea. Vários problemas. No momento, eu tô com tendinite em 4 lugares. Nos meus 2 joelhos, no meu cotovelo direito e no meu quadril esquerdo. E a tendinite é por causa da formação dos meus ossos que foi danificado. Eu tinha dores horríveis quando eu era criança, quando eu estava crescendo. A gente chamava de dor de perna, eu e meu irmão. Que... Porque eu sentia os meus ossos crescendo. E era uma dor insuportável. Eu gritava de dor. E agora que eu aprendi, é 100% ligado à nutrição. Era o que eu estava recebendo de nutrição, mas era o que todo Você acabou sabendo meio tarde demais, né? é, Agora pode ser que não tenha como reverter algumas coisas, né? exato, mas é por isso que eu tô aqui falando de veganismo na gravidez e na infância, porque eu quero ajudar as pessoas não passarem pelo que eu passei. Eu tenho É. 45 anos. Na época, a gente fazia, era todo mundo que nasceu na mesma época que eu, tava comendo a mesma coisa que eu, não é nada diferente. Não tem que culpar ninguém. A culpa, como eu disse, a culpa é dos médicos que não tentaram buscar uma alternativa. Porque as nossas mães não sabiam que estavam fazendo mal pra gente. Pelo contrário, se elas Muito não, pelo contrário. elas eram taxadas de mães ruins, de que É. absurdo, você não está dando nutriente suficiente para o seu filho. Mas é isso. Olha, Ju, gente, muito bom. Esse conhecimento tem que expandir. Vocês deveriam ir no canal do Fábio Chaves. Pô, arranja aí. Aceitamos convite. Mas, Ju, espero que você tenha melhorado, Ju. Depois me fala no privado. E assim, todas as lives eu deixo aqui gravada e tô subindo no YouTube também, para vocês me ajudarem a compartilhar aí esse conhecimento, né? Para a gente ajudar mais pessoas aí, né? Sair dessa ilusão, né? Exato. E o, Levar essa verdade para mais pessoas, para salvar vidas mesmo, né? E é, salvar o planeta que estamos precisando. e vamos passar a mensagem por aí. Então, todo mundo que assiste e sabe de alguém que tem, né, que tá grávida, ou que tem crianças, ou que tá querendo ficar grávida, já passa essa live, porque assim, né, a gente tem que passar a mesma informação, exatamente. Isso aqui não é para para ajudar as pessoas. É uma coisa que todo mundo deveria saber. Infelizmente, a gente não sabe. Eu tenho fé que essa informação vai cada vez mais ficar mais pública, né? Mas ainda pode É, demorar alguns anos. Então, tem muita criança que pode sofrer, tem muita mãe grávida que pode sofrer é. ainda e não deveria. E a gente faz essa live mensal, né? Exatamente, ó, é sexta-noite aqui no Brasil, é sábado de manhã lá na Austrália, né? Ela acorda mais cedo para a gente conseguir fazer, né? Então é um compromisso que a gente tem para colaborar mesmo, né? Então, o que vocês puderem ajudar para propagar e ajudar mais gente, a gente agradece. Exato. E Batemos o recorde, quase 1h30 de live. foi, mas é que é muito assunto, né? Era muito. Eu tentei resumir, mas é difícil, que é muita Quase que eu coisa. falei, vamos fazer uma parte 2, mas você tá tão empolgada, ficou tão divertida. Eu falei, enquanto dá para passar, né? Não tá mais caindo com 1 hora, então
É. Ajuda bastante. Então a gente fecha com 1h30. Foi 1h30 hoje, em vez de 1 hora. Não tem problema. Mas Sem problema. é o que eu falei. Eu acho que foi uma das lives mais importantes que a gente fez, essa daqui, porque é realmente, né, é o nosso futuro. As crianças são o nosso futuro. Então, assim, é importante a gente colocar crianças saudáveis nesse mundo. Não, a gente não quer que elas comecem a sofrer tanto e também tem a parte adulta mais sofrida ainda, né? Vamos ajudar. Muito bom. Muito obrigada, mocinha. Foi uma surpresa esse assunto. Obrigada Muito, muito por obrigada. sempre esse canal para a gente falar. À E vontade, pode falar palavrão, pode falar nerdice, pode falar tudo que você quiser. Olha lá, foi ótimo dar bronca. novamente. É isso Muito aí. bom, parabéns para vocês. Continuem, é muito importante. Ai, obrigada. Nem Obrigada. vi passar o tempo. É, então, a gente acha, nossa, uma live de 1 hora, meu Deus do céu. Só que o negócio vai fluindo, né? Muito Dá, gostoso. sem dúvida, dá para falar aqui por 4 horas sobre isso, sem a menor dúvida, se eu fosse entrar em detalhes mesmo de cada uma das coisas, né? A Mas gente foi bom que abrangeu várias coisas, né? Várias coisas que servem para todo mundo, não só para grávida nem para criança. Você já deu um resumão de todas as outras lives, eu acho, hoje. é verdade. É isso aí. Aí a gente vê o que a gente vai falar na próxima também. No Deixa eu... mês que vem, vamos ver. É toda terceira sexta do mês. Isso. Então vai ser, acho que dia 16 de dezembro, a próxima? Acho que é. Então tá, e a gente já. Nossa, não vamos fazer o do Natal, senão a gente vai chorar Não, de novo. não, a gente vai chorar de novo. Já gravamos a do Natal, já. A Chega. gente promove a do ano passado. Foi É, a muito. gente só compartilha do ano passado. Nossa, eu chorei demais, a gente chorou demais. É muito. Foi. Muito obrigada, mocinha. Bom final de semana. Obrigada. Muito, muito feliz de ter esse projeto aqui com você. Obrigada mesmo. Nossa, é a 51ª live. Já passamos de 50 lives aqui. Pois é. Eu que Que agradeço. beleza. Prazer é eu sempre. Então, para todo mundo. Tchau, gente.